A criatividade é a inteligência se divertindo. Essa é uma frase de Albert Einstein. E a minha convidada de hoje sabe muito bem se divertir com a criatividade. Pode apresentar Pietra Rios. Seja muito bem-vinda, Pietra. Muito obrigada, Dani. Fala, pessoal. Meu nome é Pietra Rios e eu sou fundadora da Social Reels e também trabalho como analista de conteúdo na Vox2U, franqueadora. Vamos conhecer um pouco mais a Pietra hoje. Para quem não conhece ainda, porque ela é famosa pelo Dia de Vox. Mas, Pietra, o porquê da escolha desse tema? A criatividade é um dom? A criatividade definitivamente não é um dom, Dani. Tem muita gente que acha que o dom, ele vem quando a gente nasce, né? E que nascemos todos criativos, sim. Mas a criatividade é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo conforme vai passando o tempo. E tem muita gente também que perde a criatividade. Posso trazer um exemplo aqui de uma vez que eu estava indo próximo à escola, uma escola infantil, e tinha um menino que ele estava apertado e ele foi lá fora, né, para fazer xixi. E ele acabou escrevendo o nome dele na parede. E aquele ato, claro, meio inusitado, a gente pode dizer sim que foi um ato criativo. E logo em seguida a mãe dele repreendeu ele. E ali ele parou de inventar e começou a replicar, que é o utilizar do banheiro. Então, tudo que vai acontecendo na nossa vida desde criança, a gente vai sendo bloqueada, a gente vai se limitando, a gente vai perdendo a criatividade. E foi o que possivelmente deve ter acontecido com aquele menino naquele momento. Pietra, eu até dou um exemplo em sala de aula que a criatividade realmente ela não é um dom. Aquele aluno do colégio, do ensino fundamental, que sempre foi um engraçadão, tinha uma piada para tudo, se ele ficou durante a pandemia em home, fazendo, enfim, aulas online, quando voltou para o presencial, ele perdeu um pouco da criatividade, porque não estava exercendo. Você sempre foi uma criança, adolescente criativa? Você sempre exercitava essa criatividade? Nossa, muito. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha uma boneca, a Polly, aquelas bonequinhas pequenininhas, e minha mãe, ela tinha me dado aqueles negocinhos de fogão, né, de cozinha, de criança, né, de criança menina. E tinha um moedor de laranja, e eu não gostava daquela brincadeira do gato de cozinhar, né, então eu pegava aquele moedor e colocava de chapéu na menina, porque ele parecia um chapéu. E esses detalhes, né, que as crianças, elas percebem as coisas de formas que a gente mesmo, depois que cresce, depois que já é inserido, né, já é inserido num padrão, a gente não percebe mais. Então, eu sim, eu era uma criança muito criativa. E esse ato, né, esse fato que você comentou, do menino brincalhão, que senta no fundão, que sempre conta histórias, o professor sempre fala para ele ficar quieto, cala a boca, e isso vai limitando a pessoa. A pessoa vai se sentindo constrangida, a pessoa vai entendendo que não é legal fazer aquilo. E tudo bem, você tem que entrar numa ética mesmo, de moral. Mas você se reprimir o tempo todo, sentir que tudo aquilo que você faz é uma limitação do próximo, vai quebrando a criatividade. Até esse exemplo da boneca tem algo semelhante na nossa apostila do Academy, que fala que a criatividade não é inventar algo do zero, mas reinventar funções para coisas que já existem. Você estava fazendo isso, exercendo a sua criatividade. Para quem está acompanhando o nosso programa de hoje, nosso podcast, e fala assim, ah, mas eu não sou criativo. Como exercer essa criatividade, Pietra? Tem alguma dica? Tenho sim. Vamos com três, então. Primeiro, sair da zona de conforto. Segundo, buscar referências para tudo. E terceiro, que é ter um olhar de criador para tudo que você for fazer. Quando você fala sobre sair da zona de conforto, fica um negócio muito clichê, porque, né, todo mundo fica falando, ah, sai da zona de conforto, faz uma coisa diferente, fica meio banal e acaba que ninguém fica fazendo de fato. Mas é uma coisa que realmente funciona. Quando você tá conversando com alguém e aquela pessoa tem uma opinião controversa sua, você já tem a sua opinião bem sólida, né, bem válida, e aí você não quer escutar o que a pessoa tá falando, você já vai contra os seus argumentos. Inclusive, é uma técnica que a Vox dá pra gente, né, na aula de debate, que a gente não escolhe o tema que a gente vai debater, Uhum. e nem se a gente é contra ou a favor daquele tema. E usando o exemplo aqui do aborto, se você era contra o aborto e eu sou a favor, mas na real, lá na atividade, a gente se coloca em lugares opostos, eu tenho que ter a criatividade para encontrar argumentos de ser o que eu não sou, de falar coisas que eu não falo. E quando você abre esse espaço para a pessoa, quando você deixa ela falar com você sobre o que ela tem a dizer, você acaba ainda tendo argumentos para ser mais contra ainda. Então você só sai ganhando. É sobre abrir esse leque. Então, essa parte de sair da zona de conforto é muito sobre isso, sobre você fazer essas coisas diferentes no seu cotidiano. Talvez tentar usar um caminho diferente na hora que você estiver indo para casa, ou escutar uma música diferente que você talvez não escutaria.
Não que você tenha que ser inserido naquele lugar que você não gosta, mas entender que aquele lugar existe e que há possibilidade de ir para lá. E aí o segundo ponto que eu falei foi sobre buscar referências. É, a criatividade, ela se usa para tudo. Seja na invenção de um produto novo, ou seja numa resolução de problema, ou numa conversa. Tudo que você usa, a criatividade é coisas do cotidiano que você está com dificuldade de fazer. Então, se você quer decorar sua casa, por exemplo, e aí você não faz ideia de como que você faz isso, você entra lá no Pinterest, coloca o estilo de casa que você gosta e vai pegando referência. É o tal do copia, mas não faz igual. Você vai buscando soluções, coisas que as pessoas já fizeram. Porque um dia aquela pessoa teve aquela sua ideia. Usar o exemplo da roda. Antigamente eles queriam, né, locomover as coisas, carregar as coisas mais fácil, e aí fizeram o quadrado para poder carregar as coisas. Conforme foi passando o tempo, aquele quadrado foi se achatando as bordas, né, e foi virando uma roda. E aí eles descobriram que a roda era mais fácil para carregar. Então, se você quiser inventar uma roda, sei lá, de um material que não existe ainda, você não vai começar pelo quadrado. Você vai começar pela roda mesmo. Então, é sobre você pegar essas referências de pessoas que já fizeram, pegar a sua ideia, a sua essência e inserir naquele objetivo que você tem. Então, a referência é muito sobre isso, sobre você pegar o que já existe, né, e fundir, mudar, colocar a sua essência nele. E o terceiro ponto, que é o ponto que eu mais gosto, é sobre o olhar criador. Que muita gente passa horas no celular, a gente já sabe, né? Perde aí umas 5, 4 horas por dia, rolando feed, rolando TikTok, e o tempo vai. E aí, no final do dia, aquela pessoa senta no sofá ou vai dormir e fala, nossa, eu fui muito improdutivo hoje, foi um caos, eu só fiquei mexendo no celular, eu não fiz nada. Tinha vários insights, quando eu chegasse em casa eu ia cozinhar, eu ia fazer um não sei o quê, e acabou não fazendo nada, né? Ficou mexendo no celular. Aquele momento que você tá mexendo no celular, você pode usar aquilo como algo produtivo para você. Se você pega aquela trend, aquele meme que tá te prendendo muito, que você tá, tipo, gostando pra caramba, você tá ali assistindo e rolando e tá procurando vários outros assuntos daquele. Você vai pegar aquele momento e você vai olhar pra ele diferente, com o olhar de criador. Por que esse conteúdo aqui ele tá me prendendo? O que essa pessoa aqui tá fazendo de diferente que tá atraindo tantos números, tantos engajamentos? Qual é a fala que ela usa, qual que é a legenda que ela traz, que hashtag que ela tem ali naquele conteúdo. Então você começa a ver as coisas com o olhar de criador. E aí você entende se você pode trazer aquilo para o seu nicho ou não. E saindo um pouco do mundo digital, né, você pode fazer isso para as várias coisas. Você pode trazer um livro. Muitas vezes eu gosto muito de ler. Então eu leio livros de histórias de personagens. E às vezes tem um diálogo ali que eu penso, poxa, esse diálogo aqui eu poderia trazer com uma pessoa que eu acho que vai dar muito bom. Então aí você pega aquela criatividade ali e usa no seu cotidiano. Muitas vezes filmes também. Tem filmes que são coisas assim, mirabolantes, fora do universo, que são reais, mas que você consegue pegar alguma coisinha dali. Então, tudo que você for fazer, até mesmo uma conversa com a sua mãe, você olha com o olhar de criador. Que aí você vai alimentando o seu cérebro e vai ativando essa criatividade. Aí... Ótimas dicas, Pietra, para o pessoal que está acompanhando o podcast já colocar em prática hoje mesmo. A criatividade é tema da nossa aula 5 do curso Academy, criatividade e flexibilidade comportamental, só que a criatividade já está presente desde o começo da primeira aula, quando você vai fazer um aquecimento vocal, um quebra-gelo, a dinâmica do porquê você merece sucesso. Você citou também o exemplo do contra ou a favor. Tem uma dinâmica na aula de persuasão. No curso pós, nós fizemos uma dinâmica também, um debate de alto nível. E é o que eu sempre oriento para os alunos, limpar a mente. Se você acredita, você tem uma predisposição a um tema, nesse dia, limpe essa mente, faça um exercício de ser contra aquela ideia que você tem, até porque, como diria Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pietra, tem algum outro exercício para o pessoal que está acompanhando agora? Já fazer aqui, deixar nos comentários, para quem está assistindo no YouTube ou para quem está vendo esse trecho no Instagram. Tem alguma dica para a gente praticar nos comentários? Claro que sei. Eu vou fugir um pouco da casinha, então. Quando eu era mais nova, eu andava muito de bicicleta. E eu ia para todo lugar. Eu morava em Prodópolis, né? Lá uma cidade pequena, cidade das bicicletas, eles dizem. Só que chegava nos lugares, muitas vezes, não tinha onde colocar a bicicleta. Ou ficava lá de fora, corria o risco de roubo, né? E aí eu sempre quis que a bicicleta ela tivesse um botãozinho onde eu apertasse ela virasse um chaveiro. Eu colocasse no meu bolso, depois saísse para fora, apertasse de novo, tá ali a bicicleta. Então, isso é um pensamento, né, criativo. Um desafio, então, pro pessoal aqui que tá assistindo a gente. Comenta aqui nos comentários uma ideia que você já teve, tal como essa
que eu citei agora da bicicleta, sobre algo mirabolante. Seja a solução de um problema, seja a criação de um novo produto, o que tiver vindo na sua mente. Agora, o que você já teve quando era mais novo, o que vier, coloca a criatividade, solta, sem receios, sem bloqueios, sem julgamentos, vamos fazer um brainstorm, vamos encher esse comentário aqui de ideias. Olha só, fica a dica então, deixem nos comentários. Pensando rápido, Pietro, uma coisa que eu sempre imaginei, uma solução prática, é um GPS para caneta. Sempre que você precisa fazer uma anotação, alguma coisa, nunca tem uma caneta, aquela sua sumiu. Falei, o dia que alguém inventar um GPS para caneta será algo inovador. Então também, ó, mais uma dica eu vou colocar nos comentários. Muito bom. Pietra, mas como que a Vox surgiu na sua vida? A Vox, Dani, surgiu por conta de você. Sério? Sim. Quando eu trabalhava no Hospital São Lucas, eu era estagiária de comunicação interna. E eles queriam, né, que todo mundo ali que fizesse apresentações para os demais fizessem um curso de comunicação oratória. Foi aí que entrou a Vox2U. Então, eu fui matriculada no Intensivox, que foi com você. Intensivox não, perdão. No Incompany. No Incompany, foi com você. E eu apaixonei. Eu me identifiquei muito. Quando eu era pequena, eu assistia muito Tudo Improviso. E eu falava, nossa, eu quero muito estar nesse programa. Passava na MTV, eu adoro esse lugar. É muito criativo, todo mundo no improviso. E eu falava, nossa, eu quero muito estar num lugar um dia desses, né? E aí eu consegui. Por conta do São Lucas, eu acabei indo pra Vox2U e viver aquele momento com você. Você foi espetacular, eu fiquei apaixonada. Depois de um tempo, eu fui efetivada no São Lucas. E aí eu comecei a trabalhar com a Tati, a sua esposa. E ela me deu o Intensivox, né? Ela viu que eu tinha um potencial ali para desenvolver mais a comunicação ainda e me deu o Intensivox. Então eu fiz mais uma vez apaixonada, fiquei. E no Intensivox, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalha na Vox2U franqueadora. E essa pessoa me apresentou para o CEO, que atualmente é o presidente da Vox. E o CEO, presidente, ele me quis fazer uma entrevista comigo, me conhecer melhor, e eu acabei entrando definitivamente no universo da Vox2U. Hoje eu trabalho na franqueadora. E na franqueadora eu pude fazer os cursos de Academy, depois eu terminei com o pós, e ainda quero fazer o Master, mesmo que eu já tenha concluído, eu quero fazer o Master, porque é um universo maravilhoso. Você acompanhar a evolução das outras pessoas, você sentir aquela comunicação, aquela conexão com o pessoal. É um curso que você não vê em outro lugar, não é algo de fácil acesso assim. E o duro é que depois você fica julgando, né? Porque atualmente eu fui fazer um curso numa outra instituição, não de comunicação, da minha área mesmo, e aí você vê as pessoas acanhadas, não se conecta, não conversa, até mesmo o professor, né, na hora que ele vai apresentar, ele fica meio acanhado assim, você fica, caramba, todo mundo precisa disso aqui, todo mundo precisa. Pietro, eu lembro exatamente desse Incompany, você ainda na área da saúde. Na sua primeira apresentação no palco, eu falei, caramba, que menina criativa, animada, comentei com a Tati, e as coisas foram se encaixando. Nosso presidente está ali, Luiz Fernando Câmara, é um cara também que tem essa visão diferente. Qual que é a principal diferença? Você que já trabalhou na área da saúde, que é algo mais, digamos, formal, mais engessado, e hoje tem essa liberdade criativa na Vox2U. Nossa, a diferença é gigantesca. Eu lembro quando eu queria fazer uma publicação no hospital sobre a comunidade LGBT, que era o dia, né, do LGBT. E eles não quiseram, né, não aceitaram, porque fugia um pouco da política e tudo mais. E eu fiquei, assim, indignada, porque 60% dos colaboradores do hospital são LGBTs, né? Tem uma porcentagem muito grande ali desse público. E aí, quando você sai daquele lugar mais formal, assim, e vai pra Vox2U, que é uma coisa liberta, que a comunicação, ela abrange vários setores, ela entra em tudo, é como uma administração, ela entra em tudo. Uhum. Então, você consegue falar sobre tudo. E a forma como você fala, que a mensagem é transmitida, ela é muito mais acolhedora, ela é muito melhor. Então, essa mudança, essa troca, fez meu olho brilhar. Eu lembro que antes eu tinha que ir pro hospital, eu ficava usando sapatilha, blusinha fechada. E agora eu me sinto no lugar, sabe? Eu me identifico muito com a Vox2U. E eu sinto que todos os alunos também se identificam. Não tem uma pessoa que eu conheço, e eu já conheci muitas pessoas na Vox, que não se identificou com o método, que não se identificou com a sala de aula, com o professor, com os outros alunos. É realmente uma família, é um universo maravilhoso. Tanto é que o nosso NPS, o nível de pesquisa de satisfação dos alunos, de todas as unidades que eu trabalhei, sempre foi de 100. Ou seja, não existe um ex-aluno que saiu insatisfeito.
E você, Pietra, é uma prova viva. Fez praticamente todos os cursos, em Company, Intensivox, Academy, Pós. Tem algumas pessoas mais maldosas que falam que você fez Kids e Teens também. Não é verdade. E- Mas fala, de todos esses cursos, qual foi a sua aula mais marcante? Aquela, assim, inesquecível. Tem uma específica? Tem duas. Duas. Aqui eu vou citar aqui, que é a aula 11, mas eu vou deixar Famosa aula 11. aí pro pessoal descobrir o que se trata nessa aula 11. Mas a segunda é de criatividade. É uma aula que me pega muito. Na verdade, o curso inteiro da Vox aguça muito nossa criatividade, né? Ele nos coloca em situações o tempo todo desconfortáveis, o tempo todo a gente tem que fazer uma coisa que a gente não tá preparado para fazer, o tempo todo a gente tem que inventar na hora, o tempo é muito rápido, você tem que surgir ideias ali, e aí você troca ideias com outras pessoas. O que mais me chama muita atenção também é que, às vezes, porque eu já participei de várias aulas diferentes, e às vezes com turmas, né, diferentes, Uhum. e a dinâmica é dada da mesma forma para todo mundo. Só que cada ser, individualmente, tem um jeito de fazer. E isso que é mais legal. Porque você vê como que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então é o que a gente volta. Quando a pessoa acha que ela não é criativa, na verdade ela é sim. Tá ali dentro dela. A gente só tem que soltar. E essa é a aula que eu mais gosto, de criatividade. Criatividade é a famosa aula 11, que a cada 10 convidados, 10 citam essa aula como inesquecível. Pietra, você é muito conhecida também no universo da Vox pelo Dia de Vox, onde durante o Academy você relatava tudo, ou melhor, boa parte do que acontecia em sala, no caixote, no pós-aula. Como que surgiu essa ideia do Dia de Vox? Eu queria mostrar pro pessoal lá na ponta como é de fato estar dentro de uma sala de aula. E eu até pensei assim no começo, não, vou fazer uma coisa, vou tentar fazer uma coisa mais profissional, algo mais formal, mas não dá. A Voxil, ela tira sorriso da gente o tempo todo, é brincadeiras o tempo todo, é crescimento o tempo todo, ao mesmo tempo você tá rindo, você tá chorando, você tá abraçando o seu colega, você tá dividindo aquela empatia. Então, fazer o meu dia na Vox foi uma coisa pra mim também. Porque depois eu assisto os vídeos e eu fico vendo, além de ver o meu processo de evolução, eu fico vendo como que aquilo consegue impactar tanta gente. Porque os números são grandes, né? Lá dos conteúdos no Instagram. E tentar trazer isso, ou o que acontece dentro da sala de aula, pro pessoal lá fora, só faz brilhar mais o olho. Tanto da pessoa que ainda não fez a Vox, como da pessoa que já foi aluna e sente saudades e quer revisitar aquele momento, como pra mim. Porque é realmente o trabalho que eu amo, e o que a gente faz aquilo que a gente ama, não tem dinheiro que pague, né? Não tem preço, é o que a gente fala do muito mais que oratória. Vimos o seu dia de Vox na sala de aula. Mas e o seu dia a dia na Vox franqueadora? Como que é? Como que você organiza seus roteiros? Como que é seu dia a dia? Meu dia a dia é muito sobre o processo criativo, que na verdade não existe processo. O criativo é só criativo mesmo. Então, toda vez que eu preciso criar algo novo ou inventar um roteiro novo, fazer um stories, uma postagem, seja o que for, ou até mesmo campanhas maiores, como a de 10 anos da Voxhill, sempre fazemos um brainstorm. Eu e o meu time de marketing somos compostos em 6 pessoas. Então, não é uma coisa maçante que você senta ali no computador e fica o tempo todo mexendo. É uma coisa mais livre, mais liberta. Então você sai, conversa com o povo, vai no banheiro, tem uma ideia no banheiro, volta. Você chama a pessoa lá do cafezinho para conversar. E esse é uma troca. É como se fosse dentro de sala de aula. A franqueadora, ela tem essa essência da Voxhill, a Voxhill inteira, né, tem essa Uhum. essência única. Então, trabalhar lá dentro é com esse processo criativo, bem dinâmico. Pietra, você lançou um desafio para quem está assistindo, eu vou te lançar um desafio também. Tem o dia de Vox, vai ter o dia de podcast. Você vai encerrar fazendo alguma gravação, alguma coisa aqui do nosso dia de podcast, certo? Vai preparando aí para o final. Fechou. Mas antes, se eu precisar de uma ideia agora, não sei o que fazer, tem alguma dica? Tenho. Vamos lá. Vou falar primeiro sobre como que funciona a criatividade quando você tá com um tempo. Quando você tem um tempo para pensar em algo, você não precisa ficar se forçando a pensar naquele objetivo naquele momento. Você vai deixando ali na mente, vai maturando e vai fazendo suas coisas no cotidiano. E aí, do nada, você vai ter um start. Isso se chama shower effect, que é o momento que você tá ali escovando o dente e você pensa,
putz, eu acho que isso aqui vai funcionar nesse problema que eu tô tendo. Ou então você tá cozinhando e lembra, nossa, se eu levar o meu filho na escola primeiro, depois eu consigo passar no mercado, uma questão de logística. E tudo isso envolve a criatividade. São esses momentos de starts. Acontece muito quando a gente tá tomando banho, que a gente tá lá de boa assim, tomando banho, lavando o cabelo e tal. Aí, nossa, isso aqui vai dar muito bom. Aí você sai do banheiro correndo, anota aquela ideia e vai. A minha, a minha design brand, ela fez a minha logo, a logo da Social Reels, no box do banheiro. Ela tava lá no banheiro tomando banho, e aí ela pegou e começou a desenhar no box embaçado. E aí, porque ela teve aquela ideia naquele momento e foi desenhar. Claro que depois não dá pra depender só da ideia na hora, né? Então ela terminou ali o banho, foi pra frente do computador, e aí ela começou a usar as soft skills dela, né? Ela pegou a experiência que ela tem de design, ela pegou a experiência dela sobre identidade visual, sobre comunicação, e começou a fazer a logo. Então, assim funciona quando a gente precisa de uma ideia. Você não fica forçando muito ela, você deixa ela vir. Uma hora ela vem e você aplica os seus conhecimentos em cima dela. Mas se você precisar de algo para agora, nesse exato momento, aí você chama o melhor amigo ChatGPT. Antes de falar do chat, Pietra, só pegando esse gancho, teve aquela ideia, anota, de alguma forma? Anota. Teve o box do banheiro. Eu lembro que eu imaginei um workshop todo de autoestima, as dinâmicas, todo o roteiro, antes de dormir. E eu não tinha nada para anotar ali. Eu falei, meu Deus, eu tenho que levantar, escrever, digitar alguma coisa. Essa é uma das dicas também. Anota, para não Anota. esquecer. Não, seja num bloquinho de notas, escrevendo, porque tem gente que se identifica melhor com papel e caneta, seja mandando um áudio no WhatsApp. Eu tenho um grupo meu que tá cheio de áudio, então até porque quando eu mando áudio, eu fico escutando a minha entonação da minha voz, e aí eu lembro daquela sensação que eu tava sentindo naquele momento, e aí eu lembro da ideia mais fácil. Ou escreve mesmo no bloquinho ali, faz o que você quiser, mas você tem que anotar, porque depois a ideia some. Uhum. E também você fica mais julgador, né, com aquela ideia. Vai passando o tempo, você fica pensando, poxa, eu acho que essa ideia não vai funcionar. Aí você deixa ela no limbo. Mas se você anota e tenta trabalhar em cima dela depois, você vai lapidando, você vê o que vai funcionar, o que é meio idiota. E aí sai, flui a ideia. Antes de falar do chat, então, só mostra para aquela câmera a sua agenda. É um projeto paralelo que você tem, a Social Reels. Como que surgiu essa ideia? Quando eu era mais nova, eu assisti aquele filme B-Movie. Não sei se você conhece. Da abelhinha. Da abelhinha. Sim. Esse filme, ele mostra que a abelha, ela tá insatisfeita com todo tipo de trabalho que é apresentado pra ela, né? E eu me sentia exatamente assim. Eu não queria ser adulta, eu queria ficar criança pra sempre. Porque eu me desesperava de saber que um dia eu ia ter que escolher uma carreira e ia ficar naquela carreira pra sempre. Então, isso me incomodava muito. E eu comecei a fazer festas, né? Coincidentemente, eu comecei a desenvolver festas. E fui juntando o útil ao agradável. Eu gostava muito de festa, muito de bagunça, e acabava ganhando dinheirinho com aquilo. Então, cobrava 5, 10 reais por festa. Até que uma noite, eu consegui 4.000 em uma festa Caramba. que eu tinha feito. Era uma festa temática de semáforo. Aquela que você pode entrar verde, vermelho, amarelo. E aí, o olho cresceu. Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer então, né? Vou continuar fazendo isso. E o que eu mais gostava nesse processo todo de fazer festas era a divulgação, era o marketing batendo na porta e eu não sabia, eu não tinha dado nome ainda pra ele, né? Era mandar uma foto lá no grupo, que a gente tinha vários grupos de WhatsApp, né? Ficar mandando lá os grupos, ficar postando nos stories, chamando as pessoas, um bate-boca. Às vezes participar de festas que eu nem queria, mas só pra falar da minha festa. Então, essa divulgação era o que mais me pegava, mais do que no dia da festa em si. E aí o olho cresceu muito, eu acabei desenvolvendo uma festa muito maior do que eu podia, levei um prejuízo danado e nunca mais voltei a fazer festa. Eu fui para administração para tentar entender um pouco sobre o estratégia, né? Porque eu sou muito de pensar na hora e fazer. E às vezes isso é um defeito, porque eu preciso pensar com calma, estrategiar, colocar os passos ali e desenvolver depois. E aí eu fui fazer administração para isso, para poder entender esse lado. E lá na administração, a gente teve uma aula de marketing. E aí foi quando não teve mais volta. Eu falei, putz, é isso aqui que eu gosto mesmo. Saindo da administração, eu já fui para a faculdade de marketing. E aí lá eu comecei a pegar Instagrams alheios de família, de amigos que tinham negócios, né? E comecei a cuidar. Eu lembro que o meu primeiro cliente eu cobrava 100 reais por mês, que era só para pagar o Canva Pro. Só para não ter prejuízo também. E aí foi assim que nasceu a Social Reels. Aí a Social Reels é social Reels, né? Social de social media. E Reels de Instagram e também Reels do meu sobrenome, que é Pietra Reels. Pietra,
E essa nova ferramenta, ChatGPT, o quanto que ela é importante no seu dia a dia e quanto que ela pode ser importante para quem está nos acompanhando agora? Ela é importante, Dani, para todo mundo. Quem tem muito receio ainda de usar o ChatGPT, que tem muito preconceito, vai ficar para trás. Porque o que acontece? O chat, ele é uma ferramenta que abrange várias áreas. Ele consegue te dar imagens, ele consegue ser seu psicólogo, seu melhor amigo, ele consegue criar roteiros, ele consegue fazer o que você precisar. Se você precisar fazer uma receita ali na hora, ele tá ali. Então, uma coisa ágil que tá no seu celular, você pega a todo momento, você tira uma dúvida com ele, ele já te responde. É o novo Google, né? Uhum. E o chat, quando você tem muito receio de usar ele, você acaba perdendo as ideias que ele pode proporcionar. Porque, como você mencionou, quando a gente tá sem uma ideia nenhuma, a gente pode recorrer ao chat. Então, você manda lá alguma pergunta, ele vai te dar várias outras ideias, você vai fazendo um brainstorm com ele. Claro que às vezes ele vai falar umas coisas muito irreais, que não vai combinar com o seu nicho, com o seu perfil, com o seu problema atual, mas aí você vai desenvolvendo ele e vai conversando com ele. Então, o chat, ele é essa ferramenta que te ajuda a pau pra toda hora. Ele vai te auxiliar em tudo. O chat que eu uso, eu costumo chamar ele de Gepeto. Porque a minha Pai do irmã... Pinóquio. Pai do Pinóquio, exatamente. Porque a minha irmã, ela tem essa ideia de dar nome pra tudo. E eu acho muito criativo. Então, a gente sempre adere tudo. E o Gepeto, o pai do Pinóquio, ele é criador. Né? Ele Uhum. inventa várias coisas. Então, casou certinho com o chat. Então, a gente sempre chama de Gepeto. Quando eu uso o meu chat, o nome dele é Gepeto, ou estagiário. E aí eu sempre uso aquela conversa, porque eu vou falando pra ele como que eu sou. Ele já me conhece. Se eu perguntar agora pra ele assim, chat, faça uma descrição de mim, ele vai saber tudinho sobre mim. Vai falar qual que é o meu tom de voz, vai falar se eu tenho paciência pra algumas coisas ou não. Ele sabe de tudo. Então, quando a gente vai mandando essas mensagens pra ele, vai treinando ele, vai mandando esses comandos pra ele, ele vira o seu estagiário mesmo. E aí o que é bom é que você acaba treinando essa sua parte de gestor também. Porque eu converso com o chat como se ele fosse meu estagiário, como se ele fosse uma pessoa real. Eu vou treinando essa parte de comunicação referente a se eu sou educada com ele ou não, se eu tô respeitando ele ou não. Se ele entrega uma coisa ruim, eu falo, chat, a gente pode melhorar isso por conta disso e disso. Ou então, chat, isso ficou muito bom porque você fez tal coisa. E a gente vai treinando essa nossa capacidade de líder também. Então, o chat, ele é tudo. Eu gosto muito de exercer a minha criatividade em workshops. Para não ficar sempre naquele mesmo padrão de vendas, de comunicação, eu busco temas diferentes. Já fiz de acessibilidade, fizemos um incrível também em homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher, e teve um de redes sociais, na qual você foi uma das convidadas ilustres, falou sobre o chat GPT. Como foi essa experiência? Foi o seu primeiro workshop? Como é que foi a sensação, Pietra? Então, ele foi uma honra, já agradecendo novamente por ter participado disso. Eu sempre quis participar de workshop. Na verdade, o meu lugar é no palco. Uhum. Eu amo subir no palco e falar eu falo pra minha amiga, né, que o meu lugar preferido no mundo é no centro das atenções. Eu gosto muito de expor a tudo aquilo que eu sei, sabe? De ensinar, de passar meu conhecimento pro próximo. Mesmo que não, talvez não seja algo muito grande, eu gosto de ter tudo aquilo que tá dentro de mim e falar, ó, pessoal, eu sei sobre isso, agora pode usar. E estar no workshop foi isso pra mim, sabe? Foi poder compartilhar o que eu sei para as outras pessoas. E eu também queria muito praticar a minha oratória e a minha comunicação. Porque, claro, a gente faz o curso da Vox, mas depois a gente vai deixando no limbo. Se a gente não for Uhum. praticando, é como um curso de inglês. Se você fizer o curso de inglês e não for falando inglês com as outras pessoas, vai ficando esquecido. Então, eu queria muito essa oportunidade para poder praticar isso. E você me trouxe. E trazer o útil ao agradável, né? Que é um conhecimento de redes sociais, com a Vox to You, comunicação. Foi o mundo ideal. Pode te convidar para os próximos, então. Claro. Pietra, há cerca de 2 anos você estava fazendo a sua estreia aqui nesse palco da Vox, numa sala de aula. Depois disso, tantas coisas aconteceram, a sua vida deu uma virada 360. Como você imagina a sua vida daqui a uns 5 anos, Pietra? Quais são os seus planos? Meus planos, eu quero muito já estar consolidada no mercado com a Social Reels e trazendo a comunicação para tudo que eu já sei. Uhum. Eu quero não só cuidar do público em geral, do mercado em geral, do Instagram, das redes sociais, mas também ensinar o que eu já sei. Dando um exemplo aqui para você agora. Se um dia você precisasse que eu cuide de você ou da unidade, eu não vou só fazer o seu trabalho, ou o que você precisa. Eu quero te ensinar a fazer esse trabalho. Para que você não precise de mim o tempo todo, para que você não dependa de um criador de conteúdo, para que você vire o criador de conteúdo.
Então, essa é a minha maior ambição. É mostrar para as pessoas que elas podem, a partir daquilo que elas já sabem, e juntar o útil ao agradável e desenvolver sozinhas, andar. É o que a Vox faz, né? A Vox dá asa pra gente. E dá para dar algum spoiler dos próximos planos da Vox? Esse ano já começou com tudo, Otaviano Costa como nosso novo sócio, também tem convenção, summit. Tem alguma coisa por vir aí que você pode contar para o pessoal? Não posso Não dar pode, esse nem nada, estilo. nada, Nada, nada. nada. E como está sendo trabalhar com o Otaviano Costa? Tá sendo muito interessante. É. Porque ele é fora da curva. Ele é fora da casinha total. Às vezes eu trago algum insight pra ele e ele vem e complementa com uma coisa que eu sozinha não teria pensado. Claro, ele traz toda a experiência dele, toda a expertise e tudo mais. E tem muitos momentos de conflitos que ele fala uma coisa e eu fico muito receosa de dar o braço a torcer, né? Falar, não, acho que isso daqui não vai funcionar. Mas ele me mostra que dá certo, sim. E aí isso trabalha muito em mim também, sobre essa flexibilidade comportamental, que é uma das aulas da Vox também. Uma das minhas favoritas. Você ficar nesse tempo todo, né, contra o que você acredita, ali, debatendo com uma pessoa que tem mais experiência que você fica meio assim, não, acho que não vai funcionar, não quero, o meu trabalho vai mudar isso e tal, e você fica meio assim. Mas quando você abre, você vê um leque de oportunidades, e eu acho que a Vox vai crescer muito ainda. Porque o Otaviano, ele tem muitos contatos, e é sobre network, né? Uhum. Daqui pra frente, é só pra frente. Deu tempo de pensar nesse desafio? Deu Bora. sim. Vamos lá. Eu vou fazer um negócio aqui, então, com o ChatGPT. Tá bom, vamos lá. Beleza? Eu vou entrar aqui com ele agora e vou pedir pra ele encerrar esse podcast pra mim. Legal, gostei. Fechou? Tá carregando aqui. Oi, Gepeto, tudo bem? É o seguinte, eu tô aqui na VoxU, a maior escola de rede oratória da América Latina, e me convidaram para participar de um podcast onde eu falo sobre criatividade. Tá todo mundo te ouvindo e eu preciso que você fale uma frase impactante sobre criatividade. Manda ver. Oi, Pietra. Tudo ótimo por aqui. Que responsa, hein? Que tal essa frase? A criatividade é inteligência se divertindo. Vai lá e arrasa nesse podcast. Valeu, chat. Gostei da voz do Gepeto. Dá pra alterar. Dá pra alterar. Dá pra alterar. E o legal é que o Gepeto finalizou exatamente com a frase que eu iniciei, de Albert Einstein. A criatividade é a inteligência se divertindo. Você viu como casou. Casou demais. Nem foi combinado. As coisas vão se conectando. Mas, Pietra, eu quero que você, além do Gepeto também, faça um dia de podcast. Tem como gravar alguma coisa? Claro, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. No improviso, na criatividade. Improviso, vamos lá. Não ensaiamos. Nada, nada, nada. Fala, pessoal! Estou aqui na VoxU, a maior rede de escola de oratória da América Latina, e me convidaram para participar de um podcast onde falo sobre criatividade, sobre se destravar, sobre não se julgar, sobre pegar aqueles limites e jogar fora. E eu estou com o Daniel. Esse mesmo. Ele foi o meu primeiro facilitador da VoxU. Foi ele quem me apresentou esse universo maravilhoso que eu amo tanto e carrego com tanto carinho no coração. Se você quer fazer igual a Pietra, trabalhar a criatividade, os pilares da comunicação, ser um líder melhor, vender melhor o seu produto, trabalhar com redes sociais, venha pra Vox. Tá esperando o quê? Te vejo lá. Muito bem. Quem sabe faz ao vivo, Pietra. Para finalizar, então, como você já sabe, todas as aulas, palavra na caixa. Qual que é a palavra que significa essa sua trajetória na Vox? São tantas, Dani. A gente tenta sempre fugir do transformação, né? Que já tá ficando meio badal. Mas é o que a gente sente, né? É quando a gente é uma larvinha, depois entra dentro do casulo e sai com asas bonitas pra fora e quer voar pro mundo. Então, eu deixo aqui transformação. Muito bem. A Pietra foi mais uma dessas alunas transformadas através da Vox. Para você que ainda não passou por essa transformação, venha para a Vox. Pietra, muito obrigado por esse bate-papo. Para quem quiser te seguir nas redes sociais e ainda não segue, da empresa, o seu particular, é o momento. Vou falar então. Meu Instagram pessoal é Pietra_Rios e a da Social Rios é Social Rios. Sem ponto, tudo minúsculo, facinho de achar. Pietra, mais uma vez, um prazer recebê-la. Muito gratificante saber que eu fiz parte da sua trajetória na Vox.
Conte com a gente, comigo, com a Vox, para todos os projetos, seja workshop, seja podcast, novos cursos, com certeza você estará presente em todos eles. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada por me libertar. Você foi um primeiro passo que eu carrego com muito carinho e gratidão. Muito obrigado, Pietra. Siga as dicas do podcast, explore, abuse da sua criatividade e venha para a Vox.